Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre dois destaques dos campeonatos estaduais que podem chegar na equipe do Paysandu, de olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Quem são esses dois jogadores que eu acho que pode ser sim boas alternativas, para complemento de elenco no decorrer da temporada. Além disso, sobre o clássico também contra a equipe do Remo, Paysandu chegando à segunda vitória em 3 jogos até aqui, indo para a reta final do Campeonato Paraense com muita moral. Então, assim, quero comentar aqui também com vocês nesse vídeo de hoje e a expectativa para o time também no decorrer dessa semana, que tem um duelo complicado contra o Fluminense na Copa do Brasil. Antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Papão, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 45 mil inscritos, que já está bem próxima. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, sem dúvidas vai me ajudar demais. E nosso também perfil lá no Instagram, que postamos notícias diárias também do Paysandu, tá aqui na tela aparecendo para vocês. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado também para vocês da Bet7, que preparou ótimas cotações para o duelo, no caso entre Fluminense e Paysandu pela Copa do Brasil. Deixei aqui para vocês a cotação no momento que eu estou gravando esse vídeo, uma vitória do Paysandu fora, pagando aí 4,50 a cada real apostado. Excelente cotação para esse duelo que vai ser, no caso, quarta-feira, 7h30 da noite. Tem também outras cotações que eu vou deixar em destaque aqui para vocês nos jogos da UEFA da Euroleague, por exemplo, o duelo entre Juventus e também Sporting, que eu deixei aqui em destaque para vocês, além também no jogaço entre Manchester United e também o Sevilla, a vitória do United nesse jogo da ida em casa, pagando aí no total 1,40 a cada real apostado. E para melhorar ainda mais, no caso, no valor do seu primeiro depósito, tem 100% de bônus até R$500. Então vamos supor, você depositou R$50, você vai ter R$100 para começar a apostar. Depositou 200, vai ter 400. Depositou 100, vai ter R$200. Então, para você começar a apostar, link da Bet7 está aqui no QR Code e também no link na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar então falando sobre o clássico entre Remo e Paysandu, vencido mais uma vez pelo Paysandu nesse ano de 2023, no caso em 3 clássicos até aqui, sendo 2 vitórias da equipe do Papão, um número bem interessante e que assim, teve também em relação à bilheteria, que agora eu vou falar sobre a quantidade total de torcedores. Vitória de 1-0, o gol do Vinícius Leite, que fez o gol que garantiu esse triunfo, que terminando agora então a fase de grupos do Campeonato Estadual, se é que podemos dizer assim, para começar agora para valer a reta final e mais decisiva. Nessa reinauguração, o Paysandu, no caso, superou o Remo em relação ao público e renda nessa reinauguração oficial do Mangueirão foram um pouco mais de 34.243 torcedores, então um público bem interessante que assim superou, no caso, o público do Remo nesse estádio que, sem dúvida, tem um significado muito grande e nessa reinauguração pode ver que a torcida está bem animada. No jogo do Remo, no total, o público total foi de a parte, 16.185, com uma receita de R$165 mil. Já no duelo aí do Paysandu, a torcida teve um total de 18.058 torcedores, por uma renda no total de 395 mil, no caso aí uma renda muito superior em relação ao rival. Então esse jogo aí que foi de certa forma importante para ganhar mais confiança para essa reta final agora, tanto da Copa Verde, no duelo contra o Goiás, quanto também nessa reta decisiva do Campeonato Estadual e principalmente na Copa do Brasil, já de olho nesse duelo na próxima quarta-feira contra a equipe do Fluminense, sem dúvidas partida aí importantíssima para a sequência da temporada. Então, tem uma boa expectativa por conta do momento que o clube vive, sem dúvidas um duelo muito complicado, até porque vai enfrentar o Fluminense, que foi campeão, no caso, no final de semana contra o Flamengo, e justamente tendo um jogo fora de casa. Não sabemos se o Fluminense vai com todos os titulares para essa partida, até porque o Fluminense também aí Copa do Brasil, o início do Campeonato Brasileiro no final de semana, Libertadores, quem sabe não deu uma preservada nos seus titulares, mas quero saber o que você acha dessa partida e quanto que vai ficar esse jogo, qual que é a sua expectativa para você apostar também, tá o link da Bet7 aqui embaixo na descrição. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre 2 jogadores que estão na mira e que o Paysandu tem interesse para o decorrer da temporada, 2 jogadores que no caso se destacaram pelo time do Cametá nesse início de ano no estadual, que é a respeito aí no caso do goleiro Pedro Henrique e do atacante Pilar, informação aí do empresário JRB, lá no Twitter, que acerta várias notícias da equipe do Paysandu e trouxe essa informação no último sábado. Então acho que pode ser sim uma opção interessante para o clube. Eu quero comentar aqui um pouco mais sobre quem é esses jogadores. Primeiro aqui sobre o Pedro Henrique, goleiro de 23 anos de idade, ele que no caso pela equipe nesse ano fez 9 partidas pelo Campeonato Estadual.
No caso, a equipe do Pará fez uma campanha interessante nesse início de ano e, no caso, o Pedro Henrique tem contrato só até o final do Campeonato Estadual, então ficaria bem tranquilo para contratar o goleiro, que é cada vez mais raro, né? Você vê um goleiro que é jovem, 23 anos, e é titular numa equipe, né? Geralmente vai ser mais goleiros experientes, muito pelo contrário. O atleta que é revelado na base do Betim, de Minas Gerais, passa também pelo Coimbra, também de Minas, jogou em outros times, como por exemplo Manaus, a partir de 2021, onde fica até o início da temporada de 2022. Pegando esse recorte um pouco mais recente, 9 jogos pelo Manaus no Campeonato Amazonense de 2022, também mais 13 partidas pelo Cametá na reta final de 2022 e o início de 2023 com mais 9 jogos. Então, se você for somar esse número total de partidas, ultrapassando essa marca de, no caso, 24 jogos nesse período de um ano e meio, então até que é um jogador que tem atuado com frequência, mesmo em times que não tem, né, um calendário gigantesco, diferentemente do Paysandu, onde ele pode ter sim essa oportunidade. Acho que pode ser uma boa alternativa, um bom reserva imediato. Lembrando que até aqui não temos, no caso, a oficialização da sua contratação ou algo do tipo, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, porém, dois jogadores que interessam, de acordo aí com a fonte que eu deixei aqui para vocês. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o atacante aí, o Pilar, 25 anos de idade, o atleta que também se destacou pelo Cametá nesse início de ano, onde ele fez 5 gols em 9 jogos, no caso no Campeonato Estadual. Então, por conta do desempenho e até por ser um jogador jovem também, acabou demonstrando interesse de alguns outros times do futebol brasileiro, entre eles o Paysandu, no caso o atleta que já passou por alguns outros clubes no Brasil, por exemplo. Ele é revelado na base do CSA lá em 2015, onde começa a jogar profissionalmente com 19 anos, depois passa ali também pelo América Mineiro, na equipe de base, fica no América de 2016 a 2018. Só que pela equipe principal do América mesmo, foram apenas 3 jogos no Campeonato Mineiro de 2017. Então fica esse tempo no América, não faz muito destaque por lá, depois que saiu do time de base, passa também por outras equipes do futebol do Rio de Janeiro, por exemplo, o Goitacás, joga ali também em outros times, como por exemplo o Desportivo Aliança e ano passado no Juazeiro, que foi em 2022 que ele teve números mais interessantes. Por exemplo, no Desportivo Aliança, no Campeonato Estadual, 5 gols marcados em 15 jogos, no caso pela equipe alagoana. Um desempenho interessante, no caso por lá, e foi disputar a reta final da temporada pelo Juazeiro, onde ele marcou 4 gols em 11 jogos. O Juazeiro aí no caso da Bahia, onde no caso estava disputando a segunda divisão do Campeonato Baiano e foi importante aí no caso nessa reta final. Somando os números de 2022, segunda divisão do Baiano, mas também a disputa do Campeonato Alagoano, foram no total aí então 26 jogos, 9 gols por essas duas equipes e agora mais 5 gols em 9 jogos pelo Cametá. É aquela coisa, não é um jogador que vai chegar a ser o titular e tudo mais, porém uma boa aposta, sem sombra de dúvidas, dois jogadores que é o que eu mais prefiro, né? Melhor ser um jogador mais jovem e tudo mais, com potencial de render, que vive uma boa fase de potencial de valorização, do que você trazer um cara de 34, 35, 36 anos de idade, que dependendo aí vai ter um salário muito superior e que se der certo, ok, mas a maioria dos casos chega para ter um salário mais alto e se não render, acaba gerando um incômodo, né? No caso no elenco, na torcida. E quero que você deixe aqui embaixo também o que você acha do Pedro Henrique, goleiro de 23 anos, e do Pilar, de 25, centroavante, os dois dos destaques do Cametá nesse início de temporada. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, porque nós já trouxemos diversos conteúdos como esse da equipe do Paysandu, notícias do mercado da bola, projetos de clube empresa. Então se inscreve aqui embaixo para continuar recebendo as notificações e também o link aqui da Bet7 para você começar a apostar. Valeu, galera! Tu é com calor. Como? Tu é com calor. Pois é. Alexa, qual que é a temperatura agora? Neste momento, está 22 graus Celsius. Espero que a sua segunda-feira tenha sido boa.